Durante anos, o Bitcoin foi celebrado como um símbolo de liberdade, descentralização e rebelião contra o sistema financeiro tradicional. Criado por um misterioso programador, ou grupo, sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, o Bitcoin surgiu em 2009, logo após a crise financeira global, como uma proposta ousada, uma moeda que não depende de governos, bancos ou instituições para funcionar. Uma moeda do povo, para o povo. Mas, e se tudo isso for uma ilusão? E se por trás da narrativa libertária e do código aparentemente livre, existir algo muito mais sombrio? E se o Bitcoin, na verdade, tiver sido criado por um governo? Essa pergunta, que já foi considerada absurda, hoje intriga especialistas em segurança digital, economistas e entusiastas da criptografia. E neste texto, vamos explorar essa teoria sombria com profundidade, examinando as evidências, os indícios e os interesses que podem apontar para um dos maiores truques geopolíticos do século. A origem enigmática de Satoshi Nakamoto. Tudo começa com um mistério. Satoshi Nakamoto nunca revelou sua identidade. Seu último e-mail registrado é de 2011. Desde então, silêncio absoluto. Nenhuma transação relevante com os primeiros bitcoins minerados. Nenhuma confirmação sobre quem ele ou ela é. Nenhum sinal de vida. Mais intrigante ainda, Satoshi sumiu justamente quando o Bitcoin começou a ganhar força. Hoje, estima-se que Satoshi detenha mais de 1 milhão de Bitcoins, o que, ao preço atual, o tornaria um dos indivíduos mais ricos do mundo. E ainda assim, ele nunca tocou nessas moedas. Por quê? A ausência de Satoshi levanta uma questão desconfortável. Quem se beneficia do anonimato? Um indivíduo comum teria, em algum momento, vendido parte da fortuna. Um grupo descentralizado teria deixado rastros, conflitos, disputas internas. Mas não. Tudo foi perfeito demais. Silencioso demais. A teoria. Bitcoin. Como ferramenta de vigilância. Agora, imagine o seguinte cenário. E se o Bitcoin não foi criado para libertar as pessoas do controle estatal, mas sim para levá-las a um novo tipo de controle? Ao contrário do que muitos pensam, o Bitcoin não é 100% anônimo, ele é pseudônimo. Cada transação fica registrada para sempre em um livro público, o blockchain. É como se todas as movimentações financeiras do mundo fossem escritas em pedra, visíveis para qualquer um que saiba como ler. Com ferramentas de análise digital e inteligência artificial, é possível rastrear comportamentos, identificar carteiras, mapear redes. Agências de inteligência como a NSA têm recursos mais do que suficientes para monitorar essas transações. Isso não seria um sonho para governos que desejam controlar o fluxo de dinheiro e eliminar o uso de papel moeda? A NSA e a criação de protocolos criptográficos. Vamos aos fatos. Antes de Satoshi escrever uma linha de código, a NSA, Agência de Segurança Nacional dos Ilha-Sriwa, já pesquisava profundamente criptografia, moedas digitais e formas de controle de informação online. Em 1996, a própria NSA publicou um artigo chamado How to Make a Mint: The Cryptography of Anonymous Electronic Cash, descrevendo com exatidão os fundamentos de uma moeda digital descentralizada. Coincidência? Talvez. Mas as semelhanças são gritantes. O documento fala de sistemas baseados em blockchain, segurança criptográfica e até incentivos para a mineração. Além disso, muitos dos algoritmos usados no Bitcoin, como o SHA-256, foram desenvolvidos ou aprovados pela própria NSA. Será que é plausível que uma agência de inteligência com acesso aos melhores matemáticos do planeta, orçamentos bilionários e anos de pesquisa, não tivesse interesse ou envolvimento direto com a criação de algo como o Bitcoin? Por que um governo criaria o Bitcoin? Pode parecer contraditório. Afinal, por que um governo criaria algo que aparentemente enfraquece seu poder? A resposta pode estar na estratégia de longo prazo. Criar o problema, para depois oferecer a solução.
Se o Bitcoin atrai milhões de pessoas, cria dependência e substitui o dinheiro tradicional em certas regiões, ele se torna a moeda da internet. Uma moeda com rastreamento total, onde cada transação está no blockchain, disponível para vigilância. Depois, o governo pode alegar que o Bitcoin é instável, perigoso, usado por criminosos, e então propor a sua versão segura, uma moeda digital oficial com controle total. Nesse momento, a população, já acostumada com transações digitais, aceitaria a substituição. E assim, o objetivo estaria completo. O dinheiro seria 100% digital, rastreável e programável. O papel da China na teoria. Mas se foi um governo que criou o Bitcoin, qual foi? Os Estados Unidos? Ou talvez a China? A China, durante anos, foi o maior produtor de bitcoins do mundo. Mais de 70% da mineração global ocorria em território chinês. Isso deu ao país um controle imenso sobre a rede, pelo menos do ponto de vista computacional. E, ao mesmo tempo, o governo chinês sempre foi altamente controlador em relação ao dinheiro e à informação. Em 2021, a China baniu a mineração de Bitcoin. Muitos viram isso como uma tentativa de proteger sua própria moeda digital, o Yuan digital, que já estava em desenvolvimento e testes. Mas será que isso foi apenas uma jogada de xadrez? Talvez a China tenha usado o Bitcoin para testar os limites da descentralização, entender o comportamento de usuários, avaliar a reação dos mercados e depois recuar, lançando sua própria versão, com total vigilância. Ou talvez a China nunca tenha criado o Bitcoin, mas viu nele uma oportunidade estratégica e a usou até o último segundo. As falhas planejadas do Bitcoin? Outro ponto curioso. Por que o Bitcoin foi criado com tantas limitações? A rede é lenta. As taxas são altas. A escalabilidade é um problema conhecido. Desde o início, especialistas apontaram esses gargalos. Por que não foram corrigidos no código original? Será que essas falhas foram intencionais? Uma moeda que parece promissora, mas que nunca pode substituir totalmente o sistema tradicional, pode servir como isca perfeita. Atrai idealistas, cria um ecossistema, testa tecnologias. E quando o sistema colapsa sob seu próprio peso, congestionamento, altas taxas, problemas de energia, o governo pode dizer: viu? A descentralização não funciona. Agora confiem em nós. A cultura hacker e os programadores misteriosos. Outro elemento dessa teoria gira em torno da própria comunidade em que o Bitcoin surgiu. O ambiente cypherpunk dos anos 90 era uma mistura de gênios da computação, libertários, ex-funcionários de governo e infiltrados. A NSA e outras agências sempre monitoraram fóruns de criptografia, listas de e-mail e desenvolvedores-chave. Muitos dos que trabalharam com Satoshi afirmam que ele era extremamente profissional. Seu inglês era impecável. Britânico em alguns momentos, americano em outros. Seu código era limpo, organizado, avançado. Parecia o trabalho de uma equipe, não de um indivíduo. O próprio Hal Finney, o primeiro a receber um Bitcoin de Satoshi, era um renomado criptógrafo. E já havia trabalhado com o governo do Zikroryu em vários projetos. Coincidência? E se for tudo real? Claro, existe uma possibilidade real de que o Bitcoin seja exatamente o que parece ser. Uma invenção genial, nascida da mente de alguém que viu na tecnologia uma chance de mudar o mundo. Talvez Satoshi sumiu porque não queria poder. Porque entendeu que para o Bitcoin viver, ele precisaria desaparecer. Mas mesmo nesse cenário, a pergunta ainda permanece: se o Bitcoin realmente desafia os governos? Por que ele ainda existe? Por que não foi destruído, banido globalmente, silenciado? A resposta pode estar justamente na utilidade oculta que ele oferece. Vigilância disfarçada de liberdade. Uma moeda pública, mas sem rosto. Um experimento que, intencionalmente ou não, está moldando o futuro do dinheiro global. A verdade está no olhar de quem investiga. O Bitcoin pode ser uma revolução ou uma armadilha. Pode ser o primeiro passo rumo à liberdade financeira.
ou o último passo antes do controle absoluto. Talvez nunca saibamos a verdade completa sobre sua origem. Talvez Satoshi nunca volte. Talvez ele nem esteja mais vivo. Mas uma coisa é certa: a criação do Bitcoin mudou o mundo. E como toda boa revolução, ela levanta perguntas que incomodam. Quem criou o Bitcoin? Por quê? E quem realmente está no controle? A teoria sombria não busca apenas respostas. Ela serve como um lembrete. Em um mundo onde a informação é poder, até mesmo a liberdade pode ser projetada. E às vezes, o maior truque do sistema é fazer você acreditar que está fora dele.